galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje é dia de falarmos mais uma vez sobre o polêmico Superman de James Gunn. Isso mesmo, a polêmica não tem fim, as pessoas ainda continuam a reclamar desta nova versão do personagem e hoje vamos bater um papo sobre se este Superman do James Gunn é melhor ou é pior do que o Superman do Henry Cavill. Esse é um papo muito legal e vamos então começar. Muito bem, pessoal, em primeiro lugar eu acho a comparação um tanto quanto desnecessária. Cada versão do Superman é uma versão distinta, é uma versão particular de cada diretor e não deveria ser comparada. A gente não deveria ficar comparando o Superman do Henry Cavill com o Superman do Brandon Routh, com o Superman do Tyler Hoechlin, com o Superman do Christopher Reeve e assim por diante. Cada Superman ele representa um momento específico, uma época específica, e então a comparação às vezes é um tanto quanto injusta ao meu ver. Mas a verdade é que a comparação é inevitável. Então eu sei que muitas pessoas têm saudades do Superman do Henry Cavill. Ele era mais imponente, ele era mais poderoso aparentemente, porém ele era um Superman um tanto quanto distante dos seres humanos e isso incomodava muita gente, inclusive a mim. Eu gosto muito do Superman do Henry Cavill em Man of Steel, mas depois nas sequências ele se distanciou muito do personagem, do herói que eu tanto imagino, e eu sei que para muitas pessoas isso também pegou. O Superman não ser aquele cara esperançoso, ser um Superman mais para baixo, mais dark, flertando com o mal a todo momento. Isso não é Superman. Então o Superman do David Corenswet, nesse ponto, ele acerta muito bem. Ele é um Superman muito mais esperançoso, muito mais próximo da personalidade que ele tem nos quadrinhos. Então eu gostei muito disso e eu sei também o porquê que muita gente gostou desse Superman. Ele é muito mais sorridente, esperançoso. Ele é menos poderoso? Sim, aparentemente ele é menos poderoso do que o Superman do Henry Cavill. Mas isso também pode ser um outro assunto. Inclusive eu já fiz vídeo a respeito sobre isso, tá aqui no canal. Se quem quiser ver, é só ir dar uma olhadinha para conferir que tá muito legal. Visualmente eu prefiro muito mais o Superman do Henry Cavill. Ele é muito mais próximo daquilo que eu imagino ser um Superman ideal. Mas o Superman do David Corenswet não é ruim, embora eu tenha gostado muito menos do uniforme dele. No filme eu até gosto, eu até consigo me acostumar, mas a verdade é que o James Gunn poderia optar por um visual muito mais clássico, muito mais simples. O Superman tem um uniforme tão básico, tão clássico, tão simples de ser adaptado no cinema. O Richard Donner fez isso muito bem no Superman de 78, que eu fico triste como que o James Gunn não pôde acertar no básico. O Superman não tem um uniforme difícil de ser adaptado, então eu prefiro muito mais esteticamente o visual do Superman do Henry Cavill. Aquilo sim é um uniforme muito bacana, embora existam alguns pequenos detalhes que eu mudaria naquele uniforme sim, aí ele ficaria perfeito. Ainda falando nessa parte de postura, eu acho que o David Corenswet tem uma postura de Superman. Ele manda muito bem, ele se impõe, ele tem uma leveza que o personagem tanto necessita. O Superman não é um personagem carregado, sombrio, carrancudo, que fica com uma cara fechada o tempo inteiro. Isso o Superman do Zack Snyder peca muito. Então eu acho que nesse ponto de postura o Superman do David Corenswet é muito mais Superman. Mas o Superman do Zack Snyder tem aquela imponência necessária que fez falta sim neste filme. Eu com certeza acredito que no decorrer das sequências o Superman do David Corenswet vai se tornar aquele Superman que a gente tanto quer ver. Um Superman imponente, mas ainda assim um Superman
esperançoso, com postura de líder. A gente precisa de um Superman para liderar a Liga da Justiça, e isso nós não tivemos até hoje. Eu fico triste do Henry Cavill não ter conseguido fazer um filme em que ele se aproximasse mais do Superman ideal dos quadrinhos, aquele Superman com a aura do Christopher Reeve. Ele queria muito e infelizmente a Warner não deu essa oportunidade para ele. Eu já falei isso aqui muitas vezes aqui no canal, de que o Superman do Henry Cavill merecia pelo menos uma trilogia para chamar de sua, para que assim ele pudesse mostrar que ele tem potencial, porque o Superman do Henry Cavill tinha muito potencial e foi desperdiçado com péssimas decisões, não só do Zack Snyder, mas de toda a Warner Bros. A morte do Superman do Henry Cavill foi a coisa mais estúpida que aconteceu nos filmes, além de diversas outras ideias completamente equivocadas. Então todo o fracasso do Superman do Henry Cavill se deve não só ao Zack Snyder, porque ele errou sim, ele tem a sua culpa, a sua parcelinha de culpa sim, mas a dona Warner errou muito mais, e é uma pena que o Superman, que o Henry Cavill jamais vai ter uma segunda oportunidade. Talvez, quem sabe, no futuro, daqui a muitos anos, quem sabe o James Gunn decida a adaptar Crise nas Infinitas Terras, e quem sabe o Henry Cavill retorne como um Superman ali envelhecido, tentando fazer a sua última missão. Isso seria muito legal de acontecer. No mais, pessoal, ficar comparando os dois, eu acho que é uma perda de tempo, embora eu sei que a comparação é inevitável e ela sempre vai existir. O Superman do Henry Cavill foi comparado e o Superman do David Corenswet não seria diferente. Mas eu acho, pessoal, que cada personagem, cada ator traz a sua própria abordagem, a sua própria visão ao personagem, e nenhuma delas está errada. Cada uma delas é apenas diferente e reflete um momento no tempo, um momento na história. Então, pessoal, vamos curtir o Superman do David Corenswet, esperar que ele atinja o potencial máximo que ele tem e que ele tenha a oportunidade que o Henry Cavill não teve. Mas já que a comparação é inevitável, eu quero saber de você, quem é o melhor Superman? Henry Cavill ou David Corenswet? Deixem suas opiniões nos comentários. Se você gostou desse vídeo, curta, comente e compartilhe. Compartilhe esse vídeo com algum amigo. Se inscreva no canal se não for inscrito, eu ficaria muito grato. Então muito obrigado a todo mundo que faz isso. Então, pessoal, eu vou ficando por aqui. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo. Para o alto e avante!